Olá pessoal, tudo certo? Tudo bem? Tranquilo? Espero que vocês estejam bem. Bom, nós estamos então iniciando esse processo. Hoje mais uma aula de ensino religioso e eu gostaria de partilhar com vocês, lá na página 18 e na página 19, nós temos uma imagem de uma das grandes universidades, talvez está entre as 10 melhores universidades do mundo, que é a Universidade de Oxford, na Inglaterra. E o assunto de hoje é a questão da religião e da ciência. Bom, buscando na história, esse relacionamento sempre foi meio conturbado, né? Podemos dizer assim que sempre existiu, de certa forma, um conflito entre aquilo que a religião pregava e aquilo que a ciência ia descobrindo e ia propondo para as pessoas. Mas isso tem muitos anos, né? E nós podemos voltar a um período muito antigo, lá na Grécia Antiga ainda, né? Lembra que a Grécia não olhando a Grécia de hoje, a Grécia do passado, a Grécia do passado era um conjunto muito maior de território do que é hoje. E nesse território grande, em umas ilhas, existia um cara chamado Tales de Mileto. Bom, Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo da história humana, e por uma razão bem simples. Ele tentou explicar o mundo, a origem de todas as coisas, não se utilizando mais da religião e nem da mitologia grega, né? E isso aconteceu há 700 anos antes de Jesus Cristo, 800 anos, é um período muito antigo. E para Tales de Mileto, o princípio que deu origem a todas as outras coisas, que ele chamava de arqué, ou seja, a origem de todas as coisas, para ele seria a água. Porque na visão dele, onde havia água, havia vida. Até mesmo nas plantas, nos animais, nas pessoas, tudo era movido pela água. Onde há água, há vida. Então, portanto, ele chegou à conclusão de que a água era o princípio ativo que dava origem a todas as outras coisas. Bom, depois de Tales, né, e imagine-se que chegou até nós apenas pequenos fragmentos do estudo, do pensamento dessa pessoa, mas depois dele, muitos outros filósofos também tentaram explicar, entraram nessa empreitada de tentar explicar a origem de todas as coisas sem se utilizar da mitologia, sem se utilizar da religião. Bom, aí dá o início então da história do pensamento racional, dá o início da filosofia. E no decorrer do tempo, né, principalmente depois do surgimento do cristianismo, já alguns pensadores, dentre eles muito célebres como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, tentaram dar explicações para aquilo que eles consideravam como verdade, proposta, claro, mais tarde pela ciência, e aquilo que era a verdade divina. E para Agostinho, a realidade, a verdade, ela sempre parte de Deus, da figura de Deus, né? E no desenvolvimento dessa história, quando chega ao final no início da Idade Moderna, final da Idade Média ali, nós temos algumas situações que mostram um pouquinho mais esse relacionamento entre a razão e a religião. Mais especificamente, por aquilo que defendiam os pensadores desse período. No caso do Copérnico, por exemplo, que foi o primeiro a sustentar que a Terra não era o centro do universo, né? Era uma teoria heliocentrista, né? Do heliocentrismo, em que o Sol era o centro do universo. E isso foi também apoiado e depois comprovado por Galileu, e antes Galileu também por Giordano Bruno, sem provas assim científicas, mas no caso de Bruno até foi uma situação mais complicada, porque Bruno sofreu de fato com a religião, foi condenado à morte, né, uma morte terrível, né, mas não vê o caso agora, mas por sustentar apenas uma ideia. E a gente vê que então esse relacionamento entre religião e fé, ele foi bastante conturbado, e simplesmente por sustentar uma ideia, que depois foi comprovado pelo Galileu. Mas essa ideia, ela ia diretamente contra aquilo que pregava, aquilo que estava na Bíblia. Eu acredito que o problema está justamente quando uma área tenta fazer aquilo que é da outra. Podemos dizer assim, a grosso modo, né? Não é tão simples, mas podemos dizer a grosso modo que quando a religião
tenta explicar aquilo que é próprio, o fenômeno da natureza, que deve ser explicado pela ciência, ela corre um grande risco de cometer um equívoco, um erro. Assim como a ciência, ao tentar explicar o fenômeno religioso a partir da experiência religiosa e espiritual de cada um, também ela corre o risco de cometer grandes equívocos. Já passado esse período, no período moderno e até os dias de hoje, nós vivemos um momento em que há, de certa forma, uma harmonia, podemos dizer assim. E na atividade 2, quando vocês forem realizar ali no nosso material, vocês vão ver a reflexão deste pesquisador contemporâneo, né, que ele aponta justamente para isso, que é possível viver, de certa forma, de maneira harmoniosa, seja pela crença de que o que a ciência descobrir não vai alterar aquilo que Deus criou, enfim, dependendo da visão, né? Talvez o último grande conflito que podemos dizer assim aconteceu com Darwin, né? Charles Darwin, ao apontar o evolucionismo e abandonando a ideia do criacionismo, foi o grande último conflito. Mas no momento que nós vivemos, acredito que é possível sim coexistir de maneira harmoniosa, respeitosa, sendo que cada um também tem um papel importantíssimo na vida humana. Se tirarmos a religião totalmente do ser humano, nós perderemos muito em sentido, em riqueza, em atitudes que nos dizem o que nós somos, que somos humanos, né? Então, isso seria como amputar um dos nossos membros. Assim acontece se tirarmos totalmente a ciência, o desenvolvimento, o conhecimento do ser humano. Então, tanto um quanto o outro tem seu papel importante na vida humana. Virando a página ali, depois dessa breve explicação, espero ter conseguido passar a ideia deste capítulo, desse início de capítulo para vocês. Nós temos lá na página 20, então, a figura de Santo Agostinho, como falei para vocês, também de Tomás de Aquino, e a visão deles entre a relação entre Deus e a ciência e o conhecimento. Mais adiante, na página 21, nós temos ali Nicolau Copérnico, né, com a teoria sobre o heliocentrismo, e a primeira atividade em que tem uma tirinha do Calvin, né? Calvin sempre traz algo bem irônico, ou trazendo um humor, misturando ciência, né, aos assuntos. E ele, nessa tirinha você vê a figura de uma girafa, e depois Calvin imitando a girafa para conseguir atingir a sua sobrevivência, no caso o biscoito e a girafa, né, as folhas nas pontas das árvores. Bom, você vai descrever então o que consiste esse humor nessa história. Justamente nós podemos fazer uma certa analogia entre a ciência, o descobrimento, até mesmo do Darwin, né, nós podemos utilizar, mas uma analogia significa uma comparação entre essa tirinha e aquilo que a ciência talvez propôs para nós ao longo da história. Na página seguinte, na página 22, nós temos a atividade então que faz uma reflexão sobre esse cientista, né, Neil deGrasse Tyson, que fala um pouco sobre a relação entre Deus e a religião mais atual, mais contemporâneo. Você vai ler aquela tarja na parte verde e vai realizar essa atividade. Nós vamos parar por aqui, então, na página 22, sendo que a atividade 2, que fala até por ser em dupla, mas isso não é possível no momento agora, você pode realizá-la sozinho, sendo a última parte desta aula, deste primeiro momento. Beleza, gente? Um grande abraço, estou com saudades de todos, espero que vocês também, né, da escola, do ambiente, dos professores, mas precisamos ter esperança, ter fé e fazer cada um a sua parte, não deixar a coisa parar totalmente, né? Continuar se desenvolvendo, aprendendo sempre mais. Tudo certo, então? Um abraço, tudo de bom. Até mais.